Nós vimos até agora, desde a origem da humanidade, processo de acumulação capitalista, a formação do Brasil. Vimos anteriormente o rompimento com esse modelo agrário exportador a partir da Revolução de 1930. Bom, com o suicídio de Vargas, o trabalhismo ele não acaba, apesar das oligarquias assim muito quererem. Nesse período de Vargas, duas grandes lideranças surgem no trabalhismo. Uma, João Goulart, outra, Leonel Brizola. João Goulart era também um filho das elites. Ele era vizinho, né, de fazenda com o Getúlio Vargas lá em São Borja. Entretanto, não pelo fato dele ser das elites, é que ele devia ter esse pensamento retrógrado. Ele já tinha um pensamento mais progressista e tinha um comportamento mais progressista. Dessa forma, ele se torna ministro do Trabalho e chega a liderar o Partido Trabalhista Brasileiro, o antigo PTB, enquanto seu presidente. Jango, ele se torna vice-presidente, com Juscelino Kubitschek presidente, e mais tarde, quando Jânio Quadros é eleito presidente, ele se torna novamente vice-presidente da República. Lembrando que naquela época você votava em separado para presidente e para vice-presidente. E o vice-presidente tinha a função de ser o presidente do Senado Federal. Com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, e pela intervenção de Leonel Brizola como governador do Rio Grande do Sul, foi possível que Jango assumisse o governo do Brasil, assumisse a presidência da República. Ao assumir a presidência da República, Jango dá um caráter reformista ao antigo trabalhismo, ao trabalhismo varguista, dando, claro, a sua continuidade. E Jango, dessa forma, prega as reformas de base, ou seja, reformas estruturais que eram necessárias para alicerçar o desenvolvimento do Brasil. As reformas de base eram a reforma do sistema bancário, reforma do sistema educacional, reforma agrária, reforma fiscal e reforma urbana. Todas essas reformas elas tinham como objetivo desenvolver setores importantes para a nação, desenvolver setores importantes para o progresso econômico, para o progresso social e para o progresso político do país. As reformas de base visavam remodelar o sistema político-econômico, que nesse momento encontrava-se imbricado ao capital estrangeiro. E o que foi considerado mais grave pelas oligarquias e pelos estrangeiros foi justamente Jango passar no Congresso uma lei que limitava a remessa de lucros. Quando Juscelino Kubitschek abriu o Brasil para os capitais estrangeiros, esses capitais, como hoje são, remetem tudo que obtiver de lucro, tudo que eles quiserem obtiver de lucro. E quase nada ou muito pouco reinvestem no nosso Brasil. Então, Jango aprovou no Congresso uma lei, muito justa por sinal, que limitava a remessa de lucro em 10% daquilo que fosse oferido. Isso foi a gota d'água para que as oligarquias se associassem fortemente ao interesse estrangeiro e se aliassem aos militares para um golpe de Estado. É sempre bom ressaltar que essas elites muitos falam sobre democracia, mas na prática, quando elas são prejudicadas pela democracia, elas logo apelam para o uso da força, para o uso da violência. Assim foi no Brasil, assim foi no Chile, assim foi em quase toda a América Latina, e em grande parte do mundo, onde as oligarquias são destituídas do poder, onde o povo passa a ser protagonista. Outra liderança que emergiu nesse cenário foi Leonel Brizola. Brizola, diferente de Jango e diferente de Getúlio, não era um filho das oligarquias, e sim, autenticamente um filho do povo, do interior do Rio Grande do Sul, resolveu, pela sua própria coragem, estudar muito novo em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Brizola tinha uma verdadeira obsessão por educação, até porque ele teve muita dificuldade para estudar. E assim, quando eleito prefeito de Porto Alegre, construiu diversas escolas. Logo mais, quando foi eleito governador do Rio Grande do Sul, construiu milhares de escolas, as chamadas brizoletas. Mais tarde, quando foi governador do Rio de Janeiro, por 2 vezes, construiu os CIEPs, conhecidos como brizolões. Ao todo, Brizola construiu mais de 6.000 escolas
quando governador no estado do Rio Grande do Sul, prefeito em Porto Alegre e governador 2 vezes do Rio de Janeiro, sendo um exemplo e uma forte bandeira para o nosso partido a questão da educação. Além disso, Brizola, como filho do povo, não se enobreceu, não se seduziu pelos tapetes vermelhos das elites, assim como ele mesmo se definia. E dessa forma, Brizola teve um ato de coragem e um ato de civismo, quando o governador do Rio Grande do Sul encampou 2 grandes empresas, a ITT, que cuidava da telefonia, e a Bondshare, que cuidava da parte de energia elétrica. Essas 2 empresas eram 2 multinacionais americanas, hoje comparáveis às maiores empresas, como o Google, por exemplo. Ele encampou e, como restituição, pagou apenas simbolicamente $1 para cada uma dessas empresas. Claro que tentou um acordo, tentou uma negociação, mas a intransigência e a petulância do capital estrangeiro achou que fosse submeter esse governador gaúcho. E pela essa veemente defesa do interesse público, ele se caracterizou enquanto um líder nacionalista. Lembrando que quando ele fez essa encampação, sequer Cuba já tinha iniciado seu processo revolucionário, seu processo de encampação das empresas que exploravam o povo cubano. E se não bastasse expropriar capitais americanos que prestavam de serviço ao Brasil, ele ainda teve a ousadia de realizar a reforma agrária, contrariando totalmente os interesses das elites, que sempre se fundaram na terra como forma de exploração, como forma de posse, como forma de detenção da produção nacional. E outro fato importante ressaltar ainda, quando o governo gaúcho, Brizola defende a legalidade, ele defende a Constituição. Quando da renúncia de Jânio Quadros, houve imediatamente um veto dos ministros militares para a posse de João Goulart. João Goulart era tido como um elemento subversivo, lembrando que nós estávamos em plena Guerra Fria, pleno momento em que Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia do mundo. Claro que João Goulart não era um elemento subversivo porque se filiava ao comunismo, mas sim porque era herdeiro do trabalhismo de Getúlio Vargas e queria dar continuidade, e obviamente daria continuidade a esse legado trabalhista. Esse veto dos ministros militares, prontamente Brizola se levanta contra no Rio Grande do Sul, defendendo a legalidade. Por intermédio da rádio, ele começa a disseminar para o povo a informação de que um golpe de Estado se avizinhava e defende a legalidade. E vai mais além, arma a população para que ela possa resistir e se defender desse golpe. Dessa forma, o Brasil inteiro passa a escutar através da rede da legalidade a palavra de Leonel Brizola. E com o microfone na mão e uma metralhadora a tiracolo, Brizola consegue vencer essas oligarquias. Então isso foi um ato de extrema coragem. Se ele já teve a ousadia de mexer com capitais estrangeiros, capitais americanos, se teve a ousadia de fazer a reforma agrária, mais do que nunca as elites o perdoariam pelo fato de ter armado a população para reagir contra um golpe de Estado. E de fato, esse golpe de Estado é refreado e João Goulart assume o governo brasileiro através de uma medida parlamentarista, mas que, enfim, anos mais tarde ele recupera através de um plebiscito o poder presidencialista. E foi através dessas 2 lideranças que o trabalhismo retoma a toda a carga. Certamente Brizola viria a ser presidente do Brasil. Brizola já se articulava por todo o território nacional e o povo reconhecia nele essa liderança, assim como reconhecia a liderança de João Goulart. Entretanto, como eu falei anteriormente, um golpe de Estado é dado em 1º de abril de 1964, fazendo com que esses avanços sociais fossem rapidamente refreados. Esses avanços sociais sofressem todo o refluxo. É importante lembrar que, tal como foi com Getúlio Vargas, a mídia, os setores da imprensa, difamaram de forma cruel e forma veemente o governo de João Goulart. Sempre com a retórica do moralismo, sempre com a retórica da corrupção. E novamente lá estava Carlos Lacerda capitaneando as oligarquias, capitaneando a direita política para um golpe de Estado.
Enfim, com um golpe militar consolidado, que inclusive esse golpe teve apoio norte-americano através da Operação Brother Sun, porque eles temiam que novamente houvesse uma insurgência popular como houve com a campanha da legalidade. Logo, essa ditadura instaurada passa a procurar desconstruir a era Vargas. Enfim, essa ditadura se consolida e lideranças políticas como Jango e Brizola têm que partir para o exílio. Lembrando que, infelizmente, João Goulart não retorna vivo para o Brasil. Ele morre no exílio em circunstâncias misteriosas que até hoje não foram bem explicadas.